Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Vamos deixar a turma chegando aí devagarinho, né? Estamos mais uma vez, né, reunidos e é mais uma boa oportunidade que nós temos, que o Senhor nos dá. Deus, Ele tem nos permitido, né, ter essas oportunidades de louvarmos a Deus juntos. E nessa noite de domingo, hoje, dia 31 de maio, é o último dia de maio. Amanhã nós já começamos no meio do ano, né? Mês 6, é junho. Começamos o mês de junho. E lembramos das festas, né? Da festa das mesas e de tantos outros eventos feitos pela igreja que esse ano não poderão ser feitos, né? Mas, sobre todas as coisas, nós estamos alegres porque sabemos que o nosso Deus tem feito o melhor. Ele tem nos abençoado e Ele verdadeiramente tem estendido as suas mãos de misericórdia sobre nós. São todos muito bem-vindos, todos os presentes, todos os que já estão acessando aí esse canal. E que Deus abençoe a sua noite. E nós estaremos hoje pregando um pouquinho, falando um pouco. A intenção é trazer uma mensagem para o coração do povo de Deus, para todos aqueles que estão ligados, ouvindo a palavra do Senhor nesse horário. Eu quero fazer uma citação aqui nessa noite. Durante a escola bíblica dominical eu citei uma pessoa que todos nós amamos muito, né, que trabalha no setor da saúde, mas depois eu fui alertado, quero dizer aqui, pela minha mulher, sobre muitas outras pessoas, não é verdade? Que nós também, de igual modo, amamos muitíssimo, respeitamos muitíssimo, e que também nós não citamos, né? E eu quero ler aqui, que tem uma lista, né, sobre isso. Eu quero citar aqui a nossa querida Carla, esposa do Douglas, né, mãe do Tiago, que também está nessa batalha nos hospitais, aí, nas UPAs, batalhando muito também. A Lídia, esposa do Tiago, né, filha do nosso querido irmão Luiz Carlos, diácono da igreja, e da irmã Sônia. A Dilza, que também trabalha de uma maneira incessante, uma pessoa que do seu jeito está sempre pregando lá a palavra de Deus, distribuindo literatura quando tem algum tipo de oportunidade, né? A Daiane, filha do nosso querido Jorge Gabriel, também trabalhando, né, arduamente, aquela menina que eu vi pequena dentro da igreja, né, trabalhando. O Moab, nosso querido Moab, que passou por um período um pouco difícil, mas se recuperou, é um dos recuperados, né? É um desses que venceu e que tem sido abençoado por Deus, nosso querido irmão Moab, né? O próprio Ebenezer Medeiros, que eu já tinha citado hoje na parte da manhã também. O Joaquim, nosso querido Joaquim, né? Trabalhador, um homem que também está ali trabalhando nessa área da saúde. E todos esses irmãos que eu estou citando, cada um deles tem uma área específica, né? Por exemplo, nós temos a Rose, que eu não conheço, mas é filha da nossa querida irmã Esther, que trabalha no CTI. Nós temos também o nosso irmão Saulo, que parece, pelo que eu entendi, que ele está de férias, né? Foi feito um afastamento aí para o irmão Saulo, mas o irmão Saulo também é um homem igualmente trabalhador, trabalha nessa área sempre bravamente dentro do hospital. E a nossa querida irmã Alzira. A irmã Alzira é uma pessoa que tem grandes testemunhos para dar dentro dessa área, e inclusive na minha família eu tenho a minha irmã mais velha, que ela já agradecendo, já falou comigo sobre alguns benefícios, né, lícitos que a irmã Alzira prestou dentro do seu trabalho no hospital, na época em que a nossa família perdeu o meu amado e querido cunhado, o nosso querido Guilhermindo. Então eu agradeço a todos esses e quero dizer para vocês que trabalham, todos, até aqueles que eu não citei aqui, que nós estamos verdadeiramente, de verdade, não é da boca para fora, nós estamos orando por todos os profissionais da área de saúde, todos eles. Desde o pessoal que trabalha nas portarias
até os médicos mais especializados, passando por todos os setores. Que Deus tenha misericórdia e os abençoe, distribuindo e abençoando a cada dia a vida de vocês e distribuindo esse amor que vocês têm no coração e esse carinho no tratamento, no respeito e na dignidade com essas outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero fazer um convite também aqui a todos, né? Eu não consigo visualizar daqui quem é que está presente, mas eu quero convidá-los a participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Durante esse período de pandemia, nós temos transmitido através desse canal e nós temos nos esforçado para logo assim que acaba a Escola Bíblica Dominical também colocar no YouTube. Mas a nossa Escola Bíblica Dominical ela começa pontualmente às 9 horas da manhã no domingo. Hoje nós tivemos uma importante lição falando sobre o 8º mandamento e nós falamos sobre esse mandamento que fala não furtarás, né? E nós trouxemos isso falando sobre o direito à propriedade e foi uma lição muito boa, várias vertentes sobre isso. E na semana que vem nós temos uma que vai falar sobre algo interessante, né? Não dirás falso testemunho. E o título dela fala somente a verdade. Eu tenho certeza que essa lição também vai ser uma daquelas lições de colocar fogo, né? No bom sentido. Nós estaremos, se o Senhor assim permitir, trazendo esse assunto, discutindo. Eu quero fazer também uma ressalva aqui, peço desculpa a todos os irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu não participei de nenhuma sala de discussões logo depois que acabou a Escola Bíblica Dominical, realmente tive outras coisas e não pude me dedicar a essa parte, mas eu sei que os irmãos todos compreendem. Na verdade, eu nem pude acessar redes sociais hoje, mas Deus é bom, eu não estou reclamando disso não, tá bom? Meus queridos, meus amados, eu quero convidá-los agora para que nós venhamos fazer uma oração e logo depois estaremos lendo um texto bíblico. Eu quero orar pela sua família, pela tua casa, orar por você aí, para que Deus te abençoe nessa pregação, nessa palavra que nós estaremos estudando, meditando nela hoje. E eu gostaria de orar por você. Então, vamos orar juntos, eu e você, todos nós. Pai santo e querido, diante de Ti estamos nós agora, diante da Tua presença, dependentes do Senhor, como sempre, Senhor, mas agora mais um pouco. Porque estaremos falando não das nossas vidas, nem daquilo, Senhor, que vivemos humanamente, Senhor, mas falamos e falaremos um pouco sobre aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, na nossa vida. E estaremos, Senhor, também nessa noite. E principalmente, Senhor, estaremos pregando a Tua palavra, essa palavra que é poderosa, essa palavra, Senhor, que transforma as vidas, essa palavra que transformou as nossas vidas, a minha vida. Nós cremos no poder transformador da Tua palavra. Nós cremos que o Teu Espírito Santo vai falar aos corações dessa noite. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que estarei sendo o pregador desta noite. Te peço que o Senhor abençoe a cada um que está na sua casa agora, Senhor, sentado, deitado, quem sabe, confortavelmente, quem sabe alguns num trabalho, num transporte. Que o Senhor os abençoe e que essa palavra fale aos seus corações. O Senhor, Pai, tem os teus planos. Eu não sei quais são os teus planos, Pai, mas Tu sabes quais são os teus planos para cada vida. Eu entrego aos teus cuidados cada lar, cada família, cada vida. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Senhor. Muito obrigado. Amém. E o texto que nós vamos nessa noite meditar, ele é um texto conhecido nosso, muitíssimo, é um texto longo, eu peço a você um pouco de paciência. Mas eu prometo que depois vou falar um pouco dentro desse texto, mas não vou discorrer versículo por versículo. É Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Pegue a sua Bíblia. Se você pode, se você está... eu vou dar um tempinho, você vai lá e vai pegar a sua Bíblia. Não simplesmente assista só vendo na televisão, ou no celular, ou no computador, sem a Bíblia do lado. Esteja sempre com a Bíblia do lado. Esse texto é um texto longo e é um relato feito pelo amado médico, por Lucas,
que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo que de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui, eu e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperaram chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos das trevas e converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo as palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe seja oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis
que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei, e o presidente, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Texto completo, belíssimo, lindo, forte demais. Esse texto, ele é uma história muito linda de um pedaço da vida de um homem que se dedicou durante muito tempo da sua vida à pregação do Evangelho. É interessante porque nós vemos que do versículo 1 ao 3, nós vamos usar isso como uma introdução ao assunto, né? Eu quero fazer uma lembrança também de alguns fatos aqui, né? Paulo tinha sido preso em Jerusalém pelo tribuno Cláudio Lísias, ano 57 depois de Cristo, isso, só para a gente se situar um pouquinho. Ele ficou 2 anos em Cesareia, julgado por Félix, diante dos acusadores judeus. Assume Festo, no caso, Pórcio Festo. É esse homem, governador, que assume no lugar de Félix. 2 anos tinham se passado, esse homem já tinha apelado, Paulo já tinha apelado para César, ele tinha que ser enviado, e Festo precisava de um parecer, porque ele não podia enviar um preso para ser julgado por César sem que ele tivesse um relatório. E nos capítulos anteriores você vai ver isso com muita clareza. E ele fica feliz quando Agripa II, aqui no caso Herodes Agripa II, quando ele está indo visitá-lo junto com a sua irmã. E é bem interessante isso, porque ele quer que Paulo fale e Agripa depois daria argumentos para que ele escrevesse alguma coisa a César. É bem interessante isso. Ele tinha a oportunidade de ouvir Paulo. Paulo passava por uma crise. Ele já estava 2 anos preso, injustamente. Mas Paulo passava por crises, por dificuldades, por limitações. E a pergunta que eu me faço quando eu vejo esse quadro todo é como que eu passo por crises, por dificuldades, quando eu passo por períodos de limitações. E você faça essa pergunta para você mesmo, como que você passa por isso? Você aproveita as oportunidades? Você tem aproveitado bem as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida? Porque as oportunidades, por muitas vezes, elas vão aparecer na nossa vida, mas elas serão oportunidades que vão aparecer em meio a períodos de dificuldade. Olha que paradoxo terrível da vida. São momentos que não são tão bons assim como nós gostaríamos, não são tão fáceis, são as crises. Você está aproveitando bem as oportunidades da vida? Você tem 2 opções. Você pode ver isso como algo muito ruim e só ruim e se afundar numa crise quase que sem fundo, porque quanto mais fundo, você pode chegar mais fundo ainda, infelizmente. Ou você pode aproveitar isso verdadeiramente como uma oportunidade. Sim, mas uma oportunidade de quê? Uma oportunidade de superar a crise. Mas superar pelo meio correto. Superar com fé em Deus, com dignidade. Superar sem prejudicar a vida de outras pessoas, sem destruir famílias. É superar crises sem dar pernada, como nós brasileiros dizemos, em ninguém, sem derrubar ninguém, sem pressa, sem nenhum tipo de... Sabe, Paulo ele estava ali, preso 2 anos, já tinha sofrido, já era um homem experiente, já tinha plantado diversas igrejas em vários continentes, já tinha feito pelo menos 3 viagens missionárias, sabia que Deus estava com ele, e ele nessa oportunidade de falar perante o rei Agripa e perante o governador, ele não perde essa oportunidade. A oportunidade de Paulo, está ali o governador Festo, o rei Herodes, Agripa, existe uma pompa, né? Toda uma pompa
e está também a irmã de Herodes, ela não é esposa, tá, irmãos? É irmã, é fato histórico isso, é Berenice. E ele tinha uma irmã que era mais nova, que era Drusila. Também você pode pesquisar isso que você vai ver que isso tem um sentido danado. E Drusila era mais nova, né? Quando Herodes morre, Herodes Agripa I, quando ele morre, Herodes Agripa II aqui, ele na verdade só tinha 17 anos, ele nem assumiu nessa época. Ainda ficou um período até que ele pudesse assumir. E a irmã mais nova era Drusila, mas aqui está Berenice com ele. E isso é algo bem interessante. Tem algo nesses 3 primeiros versículos que vai falar que eles se apresentam, né, com pompa, né, com bastante esplendor. Era o vigor da corte, a aparência, bem vestidos, bem trajados. Esse texto, no versículo 1, 2 e 3, vai falar sobre isso. Você pode ler aí que você vai ver isso. Existe uma pompa, né, do grego fantasia, quer dizer, essa excelência, esse melhor, isso que representa alguma coisa. Tinha os trajes característicos para cada tipo de cargo. Tem isso até hoje. Você vê um juiz da Suprema Corte com aquela toga completamente características, diferente, né? É para mostrar que ele é realmente um ser diferente nesse sentido, juridicamente falando, né? Evidentemente, tem todo um sentido aquilo. Então, ele estava ali com toda a pompa. Olha, estão ali vários outros convidados importantíssimos. Está ali o governador, todo mundo envolvido nisso. E de um outro lado, aí eles estão envolvidos para quê? Para ouvir quem? Para ouvir um preso. Um homem que se vestia, que estava simples, com toda certeza. Quem sabe estava até maltratado em algum sentido ali. Não estava tão brilhante como o rei Agripa, como sua irmã, como o governador. Não, ele estava simples. Com cadeias nas mãos, com prisões, mãos presas. Quem sabe os pés presos, que também era um costume. E ele está ali, de um lado você tem o luxo, do outro você tem a simplicidade. Mas, na verdade, o que Paulo tinha dentro do seu coração, o que ele tinha dentro de si, era algo que dura para a vida eterna. Não é simplesmente uma casca exterior que se acaba com o findar da vida. Não. Paulo tinha realmente algo que ele tinha que falar, ele tinha uma mensagem a entregar. Aqueles homens que estavam ali, importantes que eram, eles se preparam para ouvir Paulo. Existe uma autorização para Paulo começar a falar. É interessante que aqui Herodes Agripa II, ele era só um visitante, mas é ele que dá a ordem para Paulo falar. Isso não era um julgamento, se você perceber bem isso. Isso era mais uma pesquisa para saber o que ia escrever, o que ia enviar. E ali Agripa dava essa força, né, para Festo, que precisava de preencher um relatório para enviar. Mas Paulo tem a oportunidade. E generoso que ele era, ele vai dar oportunidades também. Quem aproveita bem as suas oportunidades na vida, dá oportunidade a outras pessoas. Vejam só como que é bonito isso. Ele vai fazer a exposição do caso. Paulo, é permitido que ele fale. Ele vai falar um pouco. Ele vai expor o seu caso, ele vai contar o que aconteceu. Principalmente para o rei Agripa, que era ali a figura mais importante que tinha ali. E é bem interessante. Porque Paulo, ele vai traçar algo que eu coloquei aqui como, por exemplo, você vai ver primeiro ponto do versículo 4 ao 8, é Paulo antes de conhecer Cristo. Paulo, o fariseu. É interessantíssimo esse texto, do versículo 4 até o 8, que eu já li, e você acompanhou aí, creio eu. É muito interessante porque é Paulo, o fariseu. Ele começa contando o que tinha acontecido na vida dele. Ele era um jovem criado, muito bem educado, com toda certeza de uma família abastada, de uma família com recursos financeiros. Ele tinha o melhor à sua disposição, jovem ainda. Os pais eram bem-sucedidos, com toda certeza, financeiramente falando.
nascido na nobre cidade de Tarso. Quando você faz qualquer pesquisa sobre a cidade de Tarso, você vê a importância cultural que ela tinha naquela época. Ele foi educado em Jerusalém. Meu Deus, que jovem, sortudo, bem-aventurado esse tal de Paulo, no caso aqui Saulo de Tarso. Olha, ele começa a contar isso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, não está aqui, mas foi, de um grande mestre judeu. Ele era um poliglota. Ele era poliglota, falava várias línguas. Ele aproveitou bem o tempo. Ele era um fariseu. Ele era um religioso da seita mais severa no meio dos judeus. Era um fariseu. Ele não era um fariseu qualquer. Ele era um fariseu que se destacava. Ele era um fariseu que tinha um destaque no meio daqueles homens que já eram realmente muito rigorosos. Ele era conhecido de todos. Ele fala isso dentro desse texto. Eles bem podem testemunhar sobre mim porque eles me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Esse era Paulo, o fariseu. Uma religião, ela não resolve o problema principal do homem, que é o pecado. Uma adesão simples a uma religião não faz isso. É por isso que nós dizemos sempre dentro da igreja, nas pregações, por muitas vezes, que filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que ter um encontro pessoal com Cristo. Cada pessoa tem que ter isso individualmente. Não é simplesmente aderir a uma religião. Você tem que ter um encontro real. Um encontro que transforme a sua vida, que mude o sentido dela. É muito lindo isso. Uma religião, ela não resolve o problema. Às vezes ela até piora. Porque quando você tem conceitos simplesmente religiosos contigo, que não são conceitos que falam de Deus, e diversas religiões vão distorcer a palavra de Deus, vão deixar de lado, vão usar livros paralelos, vão usar as tradições dos seus antepassados, vão usar mensagens ocultas e outras coisas mais. Meu Deus! Vão realmente, vão piorar a coisa. Porque quando você piora isso, você chega nos extremos, e o extremo é algo ruim. Religião sem Cristo não resolve. Os fariseus, eles criam aqui na ressurreição, é bem interessante isso, que lá no finalzinho você vai ver, né, no versículo 7 e 8, você vai ver um pouco sobre isso. Os fariseus, eles criam na ressurreição. Eles, lá, por exemplo, em Mateus 22, capítulo 23 ao 32, você vê Jesus falando aos saduceus, e ele derrota eles ali, quando ele fala justamente da ressurreição, quando ele vai falar abundantemente ali sobre como que viverão os salvos. Ele fala que não se casam e nem se darão em casamento. É uma resposta para uma artimanha, para algo que os saduceus, que era um outro grupo, que não cria em ressurreição, nem em anjo, nem nada disso, ele fala. E ele fala também ali no finalzinho uma coisa linda, nesse texto lá de Mateus, que ele vai falar o seguinte, eu acho isso realmente algo maravilhoso, que enche o nosso coração de graça, que ele diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Isso quer dizer que aqueles que partem para o Senhor estão vivos para Deus. E um dia viverão o gozo da eternidade. E só não foram ainda aperfeiçoados, porque, na verdade, queridos, eles estão esperando o grande dia em que Jesus voltará e recolherá a sua igreja. Paulo, ele tinha essa viva esperança. Ele era aqui o fariseu, tá? Ele era um fariseu. Os fariseus, eles não criam, ele está dando um relatório disso. Aí, olha, Paulo vai falar dessa esperança revelada depois do encontro. Depois do encontro que ele teve com Jesus. É a revelação. Isso foi revelado para Paulo depois. Mas aqui, quando ele começa esse discurso, onde ele vai dar explicações para o rei sobre quem ele era, sobre o que tinha acontecido com ele, ele começa a falar do passado, ele está dando um testemunho. É igual a gente quando começa a dar um testemunho, e o nosso querido pastor Célio sempre falou, cuidado para o teu testemunho não ser um tristemunho. Que tem gente que só fala das desgraças que aconteceram na vida,
Só fala do passado terrível. E aí depois lá no finalzinho ele fala, aí um dia eu aceitei Jesus, pronto, aí muito obrigado, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e senta no banco. Falou um monte de desgraça. E depois só no finalzinho contou isso. Conta das bênçãos, canta das mudanças. Mas Paulo aqui está dando uma base, porque esse homem era judeu. Esse homem era judeu e ele era um conhecedor profundo do povo judeu, dos costumes do povo judeu. Ele era um rei de uma região, dessa região toda, e depois foram acrescentadas, fato histórico também isso, a ele outras regiões. E ele tinha conhecimento de tudo isso, ele sabia, ele conhecia os costumes. E Paulo começa a falar sobre a ressurreição, porque os fariseus criam na ressurreição, então ele fala sobre isso. Isso é Paulo fazendo isso, tá? É ele, ó. Paulo vai falar dessa esperança, ele fala disso. Mas ele começa falando primeiro sobre quem ele era como fariseu. Aí a coisa se aprofunda um pouco mais, porque quando você tem uma religião, né, e não tem Cristo, as coisas podem tomar um rumo que não é muito bom. Do versículo 9 ao 11, você vai ter uma explanação belíssima, bem interessante. E aí você vai ver Paulo, o perseguidor. Olha como é que mudou, é Paulo fariseu primeiro, quando ele começa a contar o testemunho, e aqui ele começa a falar, olha, eu era fariseu, eu fui criado assim, essa foi a minha origem, e aí ele chega nesse ponto. Que aí ele começa a falar, né, a partir do versículo 9, a partir do versículo 9, você vê ele já começando a falar alguma coisa sobre isso aqui. Ele diz assim, só vou ler o 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. E aí ele começa a falar, até o 11 ele tem uma narrativa falando sobre suas perseguições. Paulo, o fariseu. E agora você vai ver Paulo, o perseguidor. Paulo crê que perseguir essa nova religião era o seu dever. Ele acha isso certo. Ele acha que é a vontade de Deus. Essa era a visão que ele tinha quando ele começa a perseguir os cristãos. Ele tem uma visão que o que ele está fazendo é da vontade de Deus, é certo. Ele abraça isso com zelo de quem está fazendo aquilo de mais correto. Religião sem Cristo vira extremismo. Cristo tem que estar, porque Ele que conquistou para o homem o direito de se achegar a Deus. É Ele que morreu na cruz por nós e que nos deu o Espírito Santo, que habita e sela o nosso coração para a eternidade. É Cristo. A vida de Paulo aqui poderia fazer simplesmente uma defesa jurídica, apesar de não ser um julgamento. Ele podia ter dado simplesmente argumentos jurídicos, mas a vida de Paulo era muito mais profunda do que isso. Paulo tinha a plena convicção do que Cristo tinha feito com ele, e ele tinha no seu coração uma grande alegria em testemunhar, como lá no começo foi dito a ele. Ele testemunha a grandes e a pequenos, a reis e a pessoas na sarjeta. Paulo pregava em todo o tempo. Mas ele, antes de pregar, ele perseguiu a igreja do Senhor. Isso foi uma oportunidade mal direcionada. Aproveite as oportunidades. Paulo, aqui no começo, ele teve oportunidades, mas foi mal direcionada. Foram oportunidades que ele aproveitou mal. Ele está contando aqui o testemunho dele. E ele olha para trás, ele não se vangloria disso. Mas é necessário que ele conte para que o rei Agripa entenda que ele tinha as mesmas convicções que esse rei religiosa e que ele sabia realmente do que os judeus criam, no que eles criam, como eles criam. Ele não era um ignorante, ele era um homem que tinha um conhecimento profundo em diversas áreas. Meu Deus, é Paulo dando um testemunho belíssimo. Esse aqui já é o quinto. Esse aqui é o quinto na sequência, o quinto testemunho que Paulo dá. É lindo, é profundo. E ele começa a falar para esse rei, falando um pouco sobre isso, sobre religião. No berço do cristianismo, ele foi o perseguidor mais cruel. Ele prendeu, ele castigou, ele obrigou diversos a blasfemar,
ele dava o voto positivo, seja lá o que significa dar esse voto. Alguns dizem que ele fez parte do Sinédrio, tá? Mas existem controvérsias sobre isso. De qualquer forma, ele concordava com a morte de cristãos. E outra coisa que ele fala, que ele tinha muita ira. Ele fala aqui em um desses versículos, no 11, demasiadamente irado. Ele fala sobre isso. Demasiadamente enfurecido. Paulo, ele chegou a esse extremo de ficar completamente enfurecido com os cristãos, com o que eles falavam. Paulo devia ser aquele tipo de pessoa que quando ele passava na rua, que ele via um cristão falando alguma coisa, ele se irritava profundamente, ele ficava descontrolado. Um homem tão inteligente, tão bem informado, tão estudado, conhecedor do Deus de Israel. Esse homem, ele se sentia demasiadamente enraivecido. Uma ira contra aquelas pessoas que professavam aquela fé. E como diz aqui no texto anterior, nos textos anteriores a esse que eu estou lendo, né? Um tal de Cristo que ressuscitou. É o nosso Senhor Jesus que ressuscitou e que está vivo agora. É sobre Ele. É Ele. E Paulo sabia disso. Mas Paulo perseguiu a igreja. Ele fez diversas coisas de que ele não se orgulhava. Talvez, se alguém esteja me ouvindo e faça coisas hoje, que não se orgulhe muito. Tem jeito para você. Sempre tem jeito. Não desista de você mesmo. Sabe por quê? Deus não desistiu de você. Não importa quão vergonhoso seja o estilo de vida que você tenha, o que você esteja fazendo. Quem sabe você até mesmo não seja uma daquelas pessoas que persegue a igreja, o crente. Olha, não tem... Cristo está com os braços abertos para te abraçar e a igreja também. Jesus te ama. Jesus amava Paulo, apesar de tudo isso. É incompreensível para nós. É algo que eu não consigo entender. Paulo estava sem controle. Era um passado não honroso. Mas você lembra da onde você veio? Você lembra? Você lembra de onde você veio? Antes de aceitar Jesus como teu Salvador, se é que você já teve uma experiência de salvação com Cristo? Olha, eu lembro de onde eu vim. E nem é o caso falar agora. Mas eu lembro da insegurança. Eu lembro de algumas atitudes não honrosas que eu tive antes de encontrar Jesus. Quantas coisas que eu nem poderia citar aqui, porque verdadeiramente não vão edificar ninguém, não vão levantar ninguém. Mas quantas coisas não foram tão bonitas quanto eu gostaria que fossem? E verdadeiramente, se eu pudesse voltar atrás, eu corrigiria sim. Eu não faria determinadas coisas, não. E isso é bom, tá? E você agora? Como que você está? Você está como? Como que está o teu coração? Como que você está nesse exato momento? Você está bem? Você está alegre? A sua vida é uma vida que te deixa realmente satisfeito quando você olha para o que você está vivendo agora? Caso a resposta seja não, eu não me sinto satisfeito, dá para mudar. Deixa Cristo dominar todo o teu ser. Deixa Ele dominar as tuas ações. Deixa Ele entrar no teu coração. Paulo era um perseguidor da igreja. Era um homem religioso extremista. Ele toma atitudes que envergonharam ele. Ele, entristecido, em alguns textos, ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Mas Paulo, apesar dessas declarações, ele sabia o que Cristo era na vida dele. Ele tinha certeza, ele tinha fé que verdadeiramente Cristo o tinha enviado para fazer uma obra.
Deus trabalhou no coração desse homem, meu querido, minha querida, você que está presente aí, você que vai ouvir depois essa mensagem. É Paulo, o fariseu, Paulo, aquele perseguidor da igreja. Mas ele não para por aí. Paulo, a partir do versículo 12, aí vai até o 18, você vai ver algo lindo. Olha o que ele fala no 12, sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, e aí ele vai começar a contar um pouco. Para você entender, eu estou lendo Atos, tá, irmãos? Capítulo 26. E eu chego agora ao versículo 12. Eu já li todo o texto até o 30, né? Na verdade, só faltaram 2 versículos para fechar esse capítulo. Mas eu li até o 30. Atos 26, e eu estou no versículo 12 agora, para aqueles que chegaram um pouco depois. Então, aqui no versículo 12 em diante, ele vai contar algo sobre uma cidade. Ele disse que foi algumas cidades. Mas a cidade de Damasco marcou a vida de Paulo. O que aconteceu? O que aconteceu na vida de Paulo? Ele está contando esse testemunho para o rei, para Festo, o governador, para todos aqueles ali, nobres homens e mulheres que estavam ali participando daquela audiência em que Paulo era o principal alvo daquela audiência, era quem tinha que falar. Olha, observa só, aí a partir do versículo 12 até o 18 nós vamos ver Paulo e o encontro com Jesus. Aí é Paulo o convertido. Não é mais Paulo o fariseu, nem mais Paulo o perseguidor, mas é Paulo o convertido. A partir do versículo 12 você vai ver ele começando a entrar nessa história e explicando ao rei que ele era muito mais do que um homem inteligente, capacitado, religioso. Ele vai falar, ele quer explicar que ele é muito mais do que um homem um religioso, zeloso, que tem boas práticas religiosas. Não, ele quer contar algo mais profundo, ele quer contar algo que aquele rei não conhecia e que ninguém que estava ali conhecia também. Ele começa a falar sobre algumas coisas que são muito importantes e que a gente não pode deixar de falar. No decorrer da vida, Paulo tem a oportunidade, o momento, o dia mais importante, a data marcante no calendário da vida de Paulo. Muitos de nós têm essa data no coração, eu também tenho. É o dia que você encontrou a Jesus como Salvador. Hoje é dia 31 de maio de 2020. Esse pode ser o seu dia se você não tem essa certeza. Você pode contar com Cristo agora, aí aonde você está. Cristo pode falar ao teu coração sim, porque Ele é vivo. E através do Espírito Santo, Ele fala ao teu coração nessa noite. Nesse momento em que você está falando, essa data pode marcar o teu calendário para o resto da tua vida. Você pode tomar uma posição nova com Cristo. Você pode mudar coisas na tua vida. Você pode deixar de lado coisas que te atrapalham. É interessante porque nesse relato ele vai falar de meio-dia. Isso demonstra algumas coisas. Primeiro, o zelo desse homem como religioso. Ele era zeloso porque viajar ao meio-dia naquela região da Palestina não era brincadeira, não. É sol a pino, é quente. Fatos históricos também, você vai ver que as caravanas evitavam um pouco esse horário. Só se fosse algo muito urgente. Então Paulo tinha uma urgência. Ele tinha uma urgência de chegar à cidade de Damasco, e ali na cidade de Damasco ele tinha uma missão, ele tinha cartas que davam a ele a autorização para trazer preso. Meu Deus! Todo cristão que ele encontrasse, e tinha cristão lá em Damasco, tinha sim. Paulo tem isso, mas era meio-dia, demonstra o zelo. Mas só que acontece algo sobrenatural. Uma luz envolveu não só a Paulo, mas toda aquela comitiva. Era meio-dia, mas a luz era mais forte que o sol. A luz era mais forte que o sol. Meu Deus, que força, que esplendor dessa manifestação de Cristo para o apóstolo Paulo aqui, Saulo ainda.
Você daria uma chance a Saulo? Será que Saulo teria uma chance contigo na igreja? Mas o fato é, Deus deu uma oportunidade a Saulo. Deus dá uma oportunidade a cada homem nessa terra. Você que me ouve agora tem uma oportunidade de mudar o teu estilo de vida. Você tem uma oportunidade de ter um encontro real com Cristo. Essas palavras que eu trago hoje não são minhas. Elas são do Espírito Santo de Deus para a tua vida. É para mim também, porque isso fala o meu coração. A palavra de Deus, ela não fala só para você que está aí ouvindo, ela fala para mim também, ela fala profundamente, porque eu também tenho coisas que tenho que mudar, que tenho que transformar. Nós estamos em constante transformação. Ninguém está aperfeiçoado na plenitude do que deveria. Olha, Saulo é envolvido pela luz. Deus dá uma oportunidade para ele. Você hoje pode se aceitar, pode acertar, pode consertar. Você pode deixar Cristo trabalhar na sua vida. Saulo conta a sua experiência de salvação pessoal, única. Nessa data, Paulo conta sobre esse encontro que ele teve com Cristo. É pessoal, é único. É uma coisa que ele viveu e que marcou a sua vida. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver por diversas vezes Paulo contando esse testemunho. Esse que ele conta aqui no capítulo 26 é o mais rico. É interessante, porque ele estava falando para um rei, esse aqui é o mais rico. A comitiva foi envolvida pela luz. Mas Saulo ouviu a palavra. Ele ouviu a voz de Cristo. Todos ali foram envolvidos por aquela luz, mas a voz foi Paulo que ouviu. Às vezes, em uma multidão que está ouvindo a palavra de Deus, nós temos muitas pessoas que vão ouvir e que vão ser até envolvidas por uma atmosfera de louvor, de adoração. Estão agradáveis, estão confortáveis no meio do povo de Deus. Parece que existe até uma redoma em volta, um ambiente de paz, de amor, de tranquilidade, de cordialidade. Mas às vezes isso é só algo que está acontecendo por causa de um louvor, e eu amo o louvor, por causa de um instrumento bem tocado, e eu amo o instrumento bem tocado. Mas quando a palavra começa a falar, ela machuca e a pessoa corre. E muitas vezes, para se curar a ferida, tem que machucar, tem que tirar a casca, tem que tratar, tem que se fazer curativos. Não é algo agradável, mas salva a vida. É lindo. Saulo ele vai contar a sua experiência. A perseguição à igreja era uma perseguição contra Cristo. Cristo tem isso. Por que tu me persegues? É a pergunta que Cristo faz para ele. Mas ele estava perseguindo a igreja. Mas Cristo diz, olha, por que você me persegue? A perseguição era contra Cristo. Isso é um fato. Quem persegue a igreja persegue a Cristo. Tenha calma. Ame. Persevere. Você é igreja do Senhor? Persevere, ame. Não persiga quem te persegue. É difícil isso, né? Fala sério, né? É difícil isso, mas é uma ordem de Cristo. Não persiga a quem te persegue. Ame. Meu Deus, que coisa complexa. Que coisa complexa. A última lição dessa nossa escola bíblica fala sobre o Sermão do Monte. Incentivado na nossa igreja, nós tivemos um estudo de algumas semanas, eu acho que durou até meses, sobre o Sermão da Montanha. Como que é importante, todo crente tinha que fazer um estudo profundo sobre o Sermão da Montanha. Toda pessoa que quer realmente aprender mais deveria fazer isso. No versículo 18 desse texto que eu estou lendo, é interessante, porque Saulo está cego. Mas a ordem para ele é a seguinte: abra os olhos deles, das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Glória a Deus, porque Saulo via mais do que os que estavam enxergando a partir daquele momento.
Ele vai falar também nesse versículo, no 18, sobre remissão de pecados. Quer dizer, o problema está resolvido, olha só. Aí já não é mais só uma religiosidade. Aí nós estamos entrando em uma área que é fundamental para a compreensão desse texto, que Paulo está contando para toda aquela comitiva e o que está registrado pelo Espírito Santo de Deus através da caneta hábil do médico Lucas, aqui para nós no livro de Atos, é o seguinte, é que verdadeiramente Paulo passou por uma transformação que ele se sentiu perdoado e que verdadeiramente ele foi, mais do que um sentimento. Ele foi perdoado dos seus pecados. E é isso que ele tem, que ele está oferecendo para todos os seus ouvintes ali. Ousadamente, esse homem está fazendo uma defesa da fé, mas ele está pregando Jesus. Ele não está falando simplesmente das experiências normais que ele teve na vida. Ele fala do sobrenatural, do fato mais importante da sua vida. Ele não está falando aqui sobre o que ele aprendeu com o mestre Gamaliel. Ele não está falando sobre a beleza e sobre tudo que ele aprendeu lá em Jerusalém. Ele não está falando da riqueza da cidade de Tarso. Ele não está falando sobre como ele adquiriu o conhecimento de várias línguas e de culturas. Não. Paulo está falando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez na vida dele. Sabe por quê? Porque isso era o mais importante na sua vida. Todo o resto foi deixado de lado e verdadeiramente virou resto. É Paulo falando disso com muita profundidade no versículo 18. O problema está resolvido. É o perdão dos pecados. Ele fala aqui no versículo 18, e eu vou ler para que você entenda. Jesus falando com ele, ele fala assim, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus a Paulo. Jesus está falando, olha, eles vão ser santificados, eles serão perdoados, mas pela fé que terão em mim, Paulo. É isso que você tem que falar. Paulo, ele traz uma mensagem que não é a mensagem dele. Assim como todo pregador real da palavra de Deus, ele não traz uma mensagem dele. Um pregador, ele não é um animador de plateia. Não. Um pregador, ele não é, com respeito aos que usam desse artifício com sabedoria, mas alguns, na minha opinião, exageram, sem citar nome nenhum, ele não é um contador de piadas. Um pregador, ele não é simplesmente alguém que em toda pregação tem que estar inventando algo novo. Eu estou cansado disso, sinceramente. Tem coisa que eu nem vejo mais na internet. Toda pregação tem um negócio novo. Espera aí, vamos pregar a palavra. Vamos falar sobre Jesus, sobre salvação, sobre vida transformada. Vamos falar sobre coisas mais substanciais para essa vida e para a vida eterna. Aqui, Paulo aqui já, né, que esse nome é romano, ele assume o nome romano, isso é interessantíssimo. Paulo, ele está contando sobre Jesus. Ele está falando, aqui é Paulo convertido. Ele está falando sobre tudo isso que aconteceu e do que ele ouviu, do que Jesus mandou ele fazer. Quando a pessoa se converte, você vai ter o seu coração transformado e você vai ter missões. Mas quando um cristão recebe uma missão, ele pode ou não fazer. E eu digo que a felicidade dele vai estar ligada a isso. Porque o prazer dele tem que estar em fazer a obra que Cristo mandou ele fazer. O prazer dele vai estar em exercer esse ministério. Você continua, por exemplo, sendo um grande engenheiro, um grande médico, um grande pintor, um pedreiro habilidoso, um bom faxineiro, um bom escriturário, um bom secretário, um bom policial, um bom militar. Porém, o que vai te dar mais prazer na vida, de verdade, não vai ser a tua profissão. O que vai te dar mais prazer na vida vai ser exercer o ministério que Cristo te deu. Paulo, ele a partir do versículo, aí nós vamos ler, ele começa aí a partir do versículo 19 em diante, aí nós vemos algo interessante. Aí é Paulo e a vida cristã. Ele continua dando um testemunho. E ele vai falar sobre Paulo, o servo, o útil, o que trabalha. A partir do versículo 19, que ele diz assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco,
e em Jerusalém. E aí ele vai falando. E ele continua a falar para o rei Agripa e para toda aquela comitiva, mas aí ele já mudou o foco. Ele fala da sua conversão e ele fala do que acontece no pós-conversão. Olha, o que aconteceu foi isso. É como cada um de nós que já teve um encontro com Cristo. Você conta da sua conversão, isso é lindo. Eu amo falar de como Cristo me salvou. E hoje, fiquem tranquilos, eu vou evitar isso hoje aqui. Um dia eu conto o meu testemunho pessoal, né? Apesar de que a igreja já conhece isso bastante. Mas a conversão é algo marcante na vida da gente, mas não pode ficar só naquela emoção, naqueles acontecimentos. Isso tem que ser algo que tem que criar raiz, tem que florescer, esse tronco tem que engrossar. Essa árvore tem que ficar maior, tem que dar frutos, tem que ter folhas. Você tem que ter, sabe, galhos fortes. Você tem que estar fortalecido. Experiência com Cristo. Vida ministerial. Trabalhando nas coisas simples dentro da igreja que te dão para fazer. Seja trabalhar na coisa mais simples que você possa imaginar dentro da igreja. Até mesmo quando se chega ao ponto de se pregar no púlpito da igreja. E alguns homens honradíssimos nunca pregaram no púlpito da igreja. Porque não tem esse dom. E aí você tem que ler lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre a igreja como um corpo, para entender que cada um tem sua função, você sabe disso. Se não sabe, você vai ficar sabendo. Mas Paulo, ele sabia qual era a sua função. A função de Paulo não era simplesmente ficar parado, ele tinha que trabalhar, ele tinha que ser útil. E a partir do versículo 19, começa aonde ele se converte. Ele já prega em Damasco. Depois ele prega em Jerusalém, Judéia. Aí ele vai falar dos gentios, a grandes e pequenos. Paulo aproveitou as oportunidades da sua vida. Aproveite as oportunidades, é o título dessa mensagem. Paulo, ele quando começa a falar dele como servo de Deus, ele começa a falar para o rei, para aquela comitiva toda ali, aquela assembleia reunida ali, ele começa a falar, ele fala sobre a utilidade, sobre o prazer que ele tinha e de como ele foi obediente. Ele diz, as oportunidades apareceram, ele se converteu em Tarso. Ele podia muito bem ter se convertido e ter agradecido a Ananias. Ananias, obrigado pela oração, agora eu estou enxergando, está tudo bonito, está vendo? Opa, que beleza, estou vendo a beça. Gente, vamos embora. Vamos nessa, vamos para Jerusalém, que lá eu vou pensar sobre o que aconteceu. Ele podia ter feito isso? Alguém condenaria? Não. Mas só que Paulo sabia da urgência da pregação do Evangelho. Paulo, com o coração cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, ele já prega ali em Damasco mesmo. E em Damasco ele tem que sair fugido, descido pelo muro num cesto. Um elevador, né? É isso. É a urgência do Evangelho. A oportunidade apareceu, prega. Quando você tiver uma oportunidade no ônibus, na internet, na tua vida diária, em cada lugar que você vive, passa, que você convive, pregue com a simplicidade do teu coração. Fale do que Cristo fez com você. Fale sobre a palavra de Deus, sobre o poder transformador da palavra de Deus. Faça isso. No versículo 20, na conversão a Deus, existe arrependimento. Esse versículo vai falar sobre isso, sobre arrependimento, sobre vida nova. Não tem conversão se não houver arrependimento. Tem que ter arrependimento porque Cristo não vai mudar um coração que seja arrogante. Tem que entender que vivia de maneira errada. O apóstolo Paulo, ele conta que ele se arrependeu. E a pregação que ele faz é realmente baseada em arrependimento. Porque ele está pregando aqui a grandes e pequenos, lá em Jerusalém, em Damasco, na Judéia, a muitas outras pessoas. Ele prega e ele vai falar sobre arrependimento. Arrependimento para quê? Para a remissão dos pecados. Através de quem? Através de Jesus. Não tem mistério. É uma mensagem simples. Mas é a principal mensagem que essa humanidade tem que ouvir, é essa. O versículo 20 fala isso. Deus está pronto a perdoar. A oportunidade é dada. Paulo aproveita as oportunidades da sua vida para pregar o Evangelho.
E com isso ele tem oportunidades dadas por Deus de pregar o Evangelho. E com isso ele dá oportunidade aos seus ouvintes de verdadeiramente ouvirem, aceitar a Cristo como Salvador e serem transformados. Lembra de Paulo no Areópago? Alguns debocham no final daquele belo discurso. Que discurso lindo! Que profundidade! Que habilidade, que visão que aquele homem tinha! Muitos debocham, riem, zombam dele, mas ele, graças ao Senhor, ele foi recompensado e animado. Sabe por quê? Porque tiveram almas que aceitaram a Jesus como Salvador e tiveram a vida transformadas pelo poder da palavra. Paulo prega, irmãos, aqui baseado no Velho Testamento. Ele está mostrando que o que Moisés falou, o que os profetas falaram, as histórias todas que estão lá nos livros dos reis, que tudo isso apontava para Jesus. É isso que os salmos, ele com certeza citava textos, falava do Velho Testamento e ele queria que todo mundo entendesse que é Jesus. Hoje nós estamos aqui na igreja contemporânea falando sobre o poder transformador de Jesus, ainda hoje, em 2020. Hoje nós tivemos um lançamento, hoje não, ontem, né? Olha só, que tempo que nós vivemos. Tempo de pandemia, terrível, terrível, terrível. O nosso Brasil está passando por uma situação muito difícil em todos os ângulos, politicamente falando. Protestos nas ruas hoje. Terrível, coisas que eu não posso nem citar, que eu não vou gastar esse tempo falando sobre isso. Mas nós tivemos hoje a chegada de 2 astronautas enviados do território americano depois de 9 anos, que chegaram à estação espacial. Ontem eles saíram 19 horas nesse foguete e hoje eles estão, mais 2 homens, aqui na nossa atmosfera, nesse céu que está sobre nós. Esses homens estão girando na velocidade da Terra dentro da Estação Espacial Internacional. É o primeiro voo, é um voo marcante. É um voo marcante, sabe por quê? Porque é o primeiro voo de um foguete feito pela NASA em associação a uma empresa particular, um grande empresário. Olha, guarde esse fato. Isso pode realmente mudar alguns rumos aí para nós, tá? Versículo 23, Paulo fala do Cristo, que morreu e ressuscitou. E esse 23 eu tenho que ler para você. Ele diz assim, olha, isto é, Paulo falando, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo ouve de Jesus o seguinte, olha, prega, fala sobre a luz, abra os olhos dele, fale que eles estão cegos e que eles precisam ver. E aqui Paulo está falando que quem manda essa luz, quem é essa luz é Jesus, porque é Jesus que abre os olhos do homem para a eternidade. Paulo, ele fala de Cristo, ele fala que Cristo morreu, ele fala que Cristo ressuscitou, ele fala que Cristo vai para o lar celestial e que vai levar os seus consigo para o lar celestial. Segue ele. Se você quer chegar a esse lugar, segue a Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador. Sempre dá tempo. Como eu disse, talvez você não esteja vivendo um momento tão brilhante assim da sua vida, por diversos fatores. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Ele pode transformar. Eu não sei qual é o tamanho da tua angústia. Eu falo aqui e eu quero te dar esperança. E eu acredito que isso é algo do Espírito Santo plantado no meu coração e no teu também. Tenha esperança. Teve jeito para Paulo, que perseguiu a igreja. Tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para todos nós. Nós temos que andar diante do Senhor. A partir do versículo aí, o 24, só vou citar, o governador Festo interrompe bruscamente Paulo. Estás louco? É interessante o versículo 24, né? Estás louco? As muitas letras te fazem delirar. O governador Festo para. Paulo, que é isso? Depois que ele fala sobre Jesus ressuscitando como o primeiro da ressurreição, Festo para ele. Paulo, as muitas letras, o teu muito conhecimento te faz delirar, Paulo. Ele é interrompido. E ele responde à altura com todo
a diplomacia que cercava aquele homem, o grande conhecimento que ele tinha, e também, com toda certeza, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele responde à altura, e logo depois disso ele fala para o rei Agripa, que era o alvo principal dele ali também. Ele fala para o rei sobre Jesus, e ele pergunta, crês tu nos profetas? Por quê? Porque ele tinha falado baseado nos profetas. E ele vai dar uma oportunidade para o rei Agripa e para todos os presentes ali. Crês tu nos profetas? Então eles falavam sobre isso que eu estou falando agora. É o que ele está falando e é o que eu estou falando agora. Sabe o que está escrito lá no Velho Testamento? O cumprimento foi em Cristo. E hoje eu faço parte dessa igreja, como você faz parte dessa igreja, que prega nessa geração. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Jesus está vivo, Ele é o teu Deus, Ele pode te salvar agora mesmo, Ele está te dando uma oportunidade, não perca essa oportunidade. Mude. Paulo aqui, ele dá uma oportunidade para o rei Agripa, mesmo depois de ser interrompido bruscamente por Festo. Mas aí acontece algo interessante, porque quando ele fala sobre isso, aí o rei Agripa protesta. Ele protesta e ele ironiza, né? Um protesto irônico. Quer me fazer cristão? Quer me tornar um crente, Paulo? Isso está lá no versículo 28. A pergunta é irônica. Ela é um protesto do rei, porque Paulo foi ousado. Crês tu nos profetas? Bem sei que crês. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu sei. Talvez eu esteja falando agora para algumas pessoas que conhecem, talvez até mais do que eu. E conhecer mais do que eu não é muita coisa não, tá? Talvez você conheça mais do que eu. Você sabe do que está escrito na Bíblia. Talvez você tenha um argumento até mais forte do que esse que Deus me deu aqui, quem sabe, para essa noite, para falar sobre isso, sobre oportunidade. Mas você tem aproveitado as oportunidades que Deus está te dando? Eu creio que esse período que nós estamos vivendo de pandemia, apesar da tristeza, da grande tristeza, que nós temos compartilhado com algumas igrejas, com alguns irmãos, com diversas famílias que têm perdido seus entes queridos, eu acredito que esse período de pandemia é um período também de reflexão. É um período que nós temos parado para pensar sobre as oportunidades que tanto perdemos. Recupere isso, não volte. Quando voltarmos, não volte da maneira que você saiu. Volte melhor. Crises. Tem princípio, tem meio e tem fim. Essa crise vai passar. Volte diferente. Se reconcilie com a igreja. Volte a ter comunhão lentamente. Ninguém vai te apressar, não. Sabe? Volta a ter comunhão. Se você não teve o encontro com Cristo, faça isso agora. E depois, vá à igreja. Vá à igreja. Quando a igreja voltar a se reunir, ligue. Depois, lá no YouTube, vai ter o meu telefone. Fica o meu telefone aí para você ligar. Ligue para mim, mande uma mensagem. Esse telefone é o WhatsApp também. Pode ligar. Eu respondo, tá? Que Deus te abençoe. Veja só, ele é interrompido pelo rei Agripa. É interessantíssimo isso. Mas Paulo, apesar de ter sido, no versículo 24, interrompido por Festo, e no versículo 28, pelo rei Agripa, depois de falar e de apelar, de dar uma oportunidade para o rei, para todos ali presentes, Paulo afirma algo muito interessante, é lindo também. Ele diz assim no versículo 29, prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto me hoje estão ouvindo se tornassem qual eu sou, exceto essas cadeias. Só essas cadeias que vocês não deviam ter. Mas se vocês tivessem o que eu tenho, vocês estariam alegres, vocês estariam completos. Que bênção, que alegria, que coisa maravilhosa.
É um paradoxo, não só você, né, mas todos, é o que ele diz ali. A oportunidade era para todos que estavam ali. Você não tem um registro bíblico de que alguém ali aceitou a Cristo como Salvador, como você tem em outros discursos de Paulo. Que coisa triste quando se prega e não tem nenhum tipo de mudança na vida das pessoas. Paulo, cheio do Espírito Santo, ousadamente, ele apela para os corações. Agora não só mais para o rei, mas para todos os que estão ali. É interessante que todos se levantam e existe uma solenidade de saída e depois eles conversam entre si, mas existe uma solenidade. É interessante, a oportunidade era para todos. O que você vai fazer com essa oportunidade de hoje? Você está vivo, querido. Você está respirando. Tivemos um relato triste desse que aconteceu nos Estados Unidos, o homem lá, e ele: eu não consigo respirar. Ele diz isso. Eu não consigo respirar. Você está respirando. Essa terrível doença, esse vírus terrível, muitas pessoas não estão conseguindo respirar. Você está respirando, você está vivo. Oxigênio abundante dentro dos seus pulmões a cada segundo. Você é um milagre. Deus, o dono de todo o universo, está te dando esse presente. É o presente da vida. Não perca essa oportunidade. Não tenha uma vida medíocre. Seja uma pessoa transformada por Cristo, que tem uma vida exemplar diante do Senhor. Paulo, aqui ele estava preso, muito provavelmente algemado, com toda certeza com trajes não tão nobres quanto o daquele rei, daquela irmã do rei e de todos os outros presentes ali. Mas quem era verdadeiramente o prisioneiro ali? Quem era verdadeiramente o prisioneiro? Quem verdadeiramente estava livre ali naquele auditório? O rei? A sua irmã? Festo, o governador? A comitiva romana, a comitiva judaica? Quem é que verdadeiramente era livre? Ninguém ali apontaria para Paulo como um homem livre, porque ele era um prisioneiro. Mas, na verdade, Paulo tinha sido liberto por Cristo Jesus, porque ele tinha tido um encontro com Cristo. O encontro com Cristo vai mudar a sua vida. Não perca essa oportunidade. Não deixe passar. Abrace isso com toda a força, com toda a alegria do teu coração. Eu agradeço a você que ficou até agora. Que essa palavra fale profundamente na sua vida. Convoco você a continuar orando pela nossa nação. Nós precisamos orar. Que Deus lhe abençoe. Feche os teus olhos e eu farei a nossa última oração. Pai querido e santo, diante dos teus olhos todos nós estamos. Essa terra, aqueles homens que estão na estação espacial, em qualquer outro lugar deste universo. Tu é presente e o Senhor conhece o profundo e o escondido de cada um de nós. As oportunidades são riquíssimas e o Senhor é abundante em multiplicá-las. Mas por muitas vezes, Senhor, essas oportunidades são cortadas, porque o tempo chega, o período acabou e verdadeiramente acabaram-se as oportunidades. Mas eu quero rogar que nessa noite, quero pedir ao Senhor que nessa noite, cada pessoa que tem essa oportunidade de se consertar, de voltar a caminhar contigo, de mudar o rumo da sua vida, tome esse compromisso com o Senhor. E eu também quero te entregar em tuas mãos. Aqueles que não têm certeza da sua salvação, que nessa noite eles possam verdadeiramente ser tocados pelo Senhor. Meu Deus, transforma as vidas. Que essa oportunidade não passe na vida dessa pessoa, mas que ela esteja voltada para o Senhor. Eu não sei como estão esses corações, talvez feridos,
talvez enlutados, entristecidos, quem sabe, mas o Senhor sabe. E eu te peço que o Senhor dê essa oportunidade. E eu sei que o Senhor já está dando e que essa pessoa não perca isso. Repreenda o inimigo, Senhor, derruba todas as barreiras. Eu te entrego em tuas mãos a nossa semana. Começamos muito bem a semana, estudando a tua palavra, meditando na tua palavra e passando o dia contigo. Eu te peço, Pai, que dentro em breve nós possamos novamente sentir o calor um do outro, o abraço, o carinho, e que estejamos reunidos na tua presença, lá no templo. Não só a igreja em Correias, a ICOR, mas todas as igrejas possam voltar a ter comunhão, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toma a nossa nação nas tuas mãos, os poderes da nossa nação, Pai querido. Te entregamos em tuas mãos as forças armadas. Te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre todo este mundo e que o Senhor repreenda esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, te entregamos em tuas mãos todos os profissionais que trabalham mais diretamente com essa área da saúde. E também te pedimos, Senhor, pela nossa pátria, muito especialmente, pela igreja que o Senhor tem espalhada por esse mundo, que nós continuemos a pregar o verdadeiro evangelho que transforma a vida. Obrigado por essa oportunidade. Eu oro agradecido, Senhor, entregando cada família em tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, meu amado, você que está aí conosco, muito obrigado e que Deus abençoe a você. E entenda, não perca as oportunidades que o Senhor tem dado para você. Que Deus te abençoe, uma boa semana e a paz de Cristo a todos.